Seja bem-vindo ao podcast Conectando Propósitos, terceira temporada. Para ativar a receita, clique no ícone abaixo. Acompanhe o episódio que já vai começar. Chegamos para mais um episódio Conectando Propósitos Podcast, o nosso podcast sobre empreendedorismo, comunicação e liderança, que são pilares aí que nós escolhemos para fomentar dentro do nosso podcast, das histórias das pessoas que passam por aqui, né? Como que elas usam da comunicação no trabalho delas, na vida? E se elas já se descobriam líderes, se elas sempre foram líderes na trajetória de vida delas, ou se em algum momento isso despertou. E o empreendedorismo, será que isso já vem de família ou não? Então, são histórias de trajetórias de pessoas que empreendem e indiretamente usam da comunicação e da liderança muito antes de saberem que isso era uma habilidade, muitas vezes, né? Uma habilidade que já nos acompanha desde criança, na grande maioria das vezes. Mas a gente não identifica. E nesse episódio, o 39º episódio da nossa terceira temporada, vamos falar um pouquinho de mundo de moda novamente, né? Porque é um assunto que eu acho muito legal para a gente trazer, principalmente para pessoas que buscam se inserir no mercado de trabalho, né? Já falamos um pouquinho em outro episódio como a gente se vestir, como a gente se portar para se inserir no mercado, dentro de determinadas empresas, né? O quão importante é a gente saber como que aquela empresa trabalha, como que as pessoas que trabalham naquela empresa, como elas se comportam, como elas se vestem, para daí sim a gente buscar se inserir. Ai, Kelly, mas eu vou deixar de ser quem eu sou para fazer tal coisa. Não, né? A gente precisa apenas respeitar cada espaço, cada lugar, com as suas regras de convivência, suas regras de vestimentas, e sem deixar de ser quem a gente é. Então, se você gosta desses assuntos, empreendedorismo, comunicação, liderança, e em especial nesse episódio também sobre moda e trajetória nos bastidores da moda, que eu sempre falo que eu gosto de trazer para vocês falar o que ninguém fala, né? O que acontece nos bastidores da vida de todo mundo, da carreira e até mesmo do mercado em que aquela pessoa atua, já fica aqui no nosso canal do YouTube, curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no nosso canal. E nós já estamos aí rumo aos 1.000 inscritos. Estamos muito chique, né? Rumo aos 1.000 inscritos. Então é sinal que tem muita gente aqui nesse canal procurando autoconhecimento, procurando se lapidar, abrir a mente para, assim, entregar o melhor dentro daquilo que faz, né? E há quem diga assim, nossa, quero recém, só 1.000 inscritos. Mas eu fico pensando hoje, se eu tivesse que achar uma sala, um lugar para colocar essas 904 pessoas que já estão inscritas, aqui em Itaqui eu teria que alugar um salão bem grande. Então eu penso que assim, ó, não são só 900 pessoas, são 900 pessoas, vidas, histórias que se conectam conosco e também com a história das pessoas que passam por aqui. E se você é novo, está chegando agora no nosso canal, né? Eu sou Kelly Carlosso, comunicadora agora, que sempre fui tagarela, comunicadora desse podcast, que é o nosso WhatsApp de Deus, né? Que é o Conectando Propósitos Podcast. Se quiser nos acompanhar nas redes sociais, também temos o nosso Instagram, Conectando Propósitos Itaqui, e também lá no Facebook, Conectando Propósitos. Nessa terceira temporada, né, além desses apoiadores, dessas empresas, empresários que apoiam o nosso projeto, nós temos também o apoio da Lei Federal Paulo Gustavo. E também eu gostaria de agradecer a essas empresas que nos apoiam, né, que acreditam no nosso WhatsApp de Deus aqui. Muitas delas também já deixaram aqui a sua entrevista, contaram a sua trajetória. Então, aqui no canal do YouTube, tem a trajetória também desses empresários que estão patrocinando o nosso podcast, que são profissionais, pessoas aqui da nossa comunidade e que também têm uma história de muita luta, mas também de muitas vitórias. E a nossa convidada de hoje também é gaúcha, aqui da nossa região da fronteira, mas ela já viajou assim, vários países com o trabalho dela, saindo aqui de Uruguaiana e percorrendo o mundo inteiro trabalhando nos bastidores da moda, que é um assunto que eu queria muito trazer aqui para vocês, para que a gente possa entender como o mercado funciona, para que a gente possa construir uma visão de moda ou do que a gente acha que é a moda para a gente.
né? E ela passou aí, viajou o mundo inteiro dando suporte para essas grandes marcas aí do mundo da moda. E chegou um momento da vida dela que ela dizia, ó, não quero mais, não quero mais, né? A vida que todo mundo quer. Viajar a trabalho, conhecer vários países, trabalhar com o que tu gosta. Mas chegou um momento da vida dela que ela disse, não, eu não quero mais isso. E agora a gente vai saber dela, né? Como que foi para ela tomar essa decisão e por que dessa decisão, né? Tirar tudo para cima e dizer não quero mais essa vida. E hoje ela vai nos contar um pouquinho da trajetória dela, claro, como tudo começou, como que ela conseguiu construir um perfil de trabalho num mundo, né, que também é muito masculino e se colocar como profissional, como pessoa, como mulher, num espaço que pudesse abrir portas para ela. Então hoje vamos conhecer a história da nossa convidada Camila Chadanian, nossa vizinha aqui da fronteira, mas que hoje, né, depois de viajar o mundo inteiro, hoje está em São Paulo, né, Cami? Seja bem-vinda! Obrigada, tudo bem, Kelly? Bom dia, obrigada a todos aí, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história para vocês. Eu que agradeço, eu acho que vai ser muito rico, porque eu sempre falo que eu gosto de falar o que ninguém fala, mostrar o que ninguém mostra, que é os bastidores de tudo, né? E a tua trajetória como profissional se construiu, de certa forma, nos bastidores da moda, né? Que é o que a gente não vê, a gente só vê o que está pronto. Mas isso não começou assim, né? Eu queria que tu contasse para a gente como que, quem é a Camila, de onde a Camila é, e como que tu se encontrou na moda. Bom, eu sou de Uruguaiana, né, do interior, né, daí do Rio Grande do Sul. Eu sempre gostei muito de moda e era muito limitado ali em Uruguaiana os cursos que a gente tinha acesso, né? Assim, primeiro a minha ideia era ser estilista. Eu sempre quis ser estilista. Eu sempre gostei dessa história de construir as peças. Já veio de família isso, né? Dos meus avós. A minha avó, ela tinha muitas habilidades. Ela fazia as suas roupas. Eu aprendi muita coisa com ela. Vou chegar lá também. Mas era muito limitado o acesso que a gente tinha, né, a estudo ali no Rio Grande do Sul. Na minha cidade especificamente, não no Rio Grande do Sul, né? Então, quando eu tive a oportunidade de sair, que aconteceu uma mudança na minha família, eu fui para Santa Catarina. Em Santa Catarina, eu dei início à minha faculdade ali no Vale de Itajaí, né, na Univale, a faculdade de moda. Mas ainda assim não era bem como eu queria, sabe? Eu queria de fato aprender na prática. Tem muitas matérias quem faz moda sabe, né? Claro que tem que ter essa questão de toda a história da arte, a gente estuda isso, é muito teórico, mas eu queria muito aprender na prática. Eu sabia que ia ser um pouquinho limitado ali, né? E aí eu fui estudar fora, eu tive a oportunidade, porque meu pai é argentino, eu sempre tive a dupla nacionalidade, e eu busquei uma faculdade em Buenos Aires. Como a gente tinha família lá, tenho família lá, né? Meu pai tinha uma casa lá, eu mudei para lá. E foi assim a primeira grande mudança na minha vida, porque até então a gente viajava em família, ia muito para lá, mas eu nunca tinha morado em uma cidade grande assim, né? Como Buenos Aires, uma metrópole, uma capital. Então, meu pai mudou comigo, né? Quando eu fui, falei, não, fiz inscrição, ele foi comigo, me mostrou como eu me localizar, como pegar ônibus, como pegar para fazer os trajetos da faculdade. Isso eu com 20 e poucos anos, tipo, eu não era novinha, mas eu vivia meio que, né, numa bolha, assim, numa cápsula super protegida e tal. E fui com a cara e com a coragem, assim, eu tinha muita vontade de fazer e fui. E lá, nesse período, eu morei com a minha avó. E aí eu comecei a fazer a faculdade lá e eu amei. De fato, eu aprendi. Já logo no primeiro semestre, eu já comprei uma máquina de costura, que era o que eu queria ter muito. Então, a gente tinha muita aula prática, além de ter as aulas teóricas, né? Nesse primeiro ano, adiantei muitas matérias, porque eu não trabalhei, eu juntei também um dinheiro, porque a faculdade lá era paga, mas a gente tinha aquela diferença do câmbio também, né, que favorecia. Então, eu consegui adiantar muitas matérias, porque eu ia para a faculdade desde de manhã e saía só à noite, sabe? Eu fazia várias matérias que eu podia conciliar, eu fazia. Mas aí, no segundo ano, eu já tive que trabalhar. Aí como eu falava bem, né, o português, a língua mãe, muito bem o espanhol,
não foi difícil de eu conseguir trabalho. Logo em seguida, no primeiro dia, eu lembro que eu deixei currículo na Lacoste, ali na Florida, que uma loja que estava ao lado da minha faculdade, assim. Sim. Eles já me chamaram no mesmo dia, porque eles conseguiriam me contratar, a loja oficial da Lacoste, com os donos franceses, né? Eles conseguiriam me contratar oficialmente lá na Argentina, por eu ter, né, a nacionalidade, e eu falava português, porque você sabe que lá hoje em dia, né, até hoje, o turismo brasileiro é muito forte, né? O Sim. câmbio favorece compra, etc. Então ali eu comecei a trabalhar na Lacoste e aprendi, ali eu comecei os primeiros passos de fato no visual merchandising, que eu entendi, eles me colocaram, né, para cuidar da parte do visual merchandising, eles tinham um e-book enorme, e isso para mim era tudo muita novidade, assim, até então, no Brasil, isso não era muito falado, né? Até hoje, Sim. assim, hoje a gente já consegue entender os lojistas, todo mundo já tem acesso a isso, entende que é necessário na loja. Mas naquela época, não. Eu já tinha trabalhado em lojas no Brasil. E basicamente, o que, que seria o visual merchandising para o nosso público que talvez não tenha, não sei o que, que é isso. Ou vou numa loja e nunca percebi o que, que é isso. Mas Então, isso é uma característica das lojas de grandes marcas ou qualquer lojista pode usar disso para aplicar na sua loja também? qualquer lojista pode e deve usar, né, esse conhecimento para aplicar na sua loja, inclusive treinar os seus funcionários, né, os seus vendedores. O visual merchandising é o primeiro contato do cliente com a loja, é a vitrine, por exemplo, é o primeiro contato. Então, uma arrumação não é só o visual, né, vai favorecer a venda. A gente tinha toda uma organização por coleção. A gente tinha, a loja era pensada em ter já sugestões de looks, uma sequência separada por coleção, atender por idade, tem linhas diferentes na Lacoste, né? As cores, a harmonia das cores, a gente fazia todo o degradê das polos, era um paredão só disso. Isso você chega é impactante, é bonito, sabe? Então, tudo isso na experiência de compra é um conjunto, favorece muito o lojista. Assim, hoje em dia é indispensável, sabe? Eu vejo, nem todos ainda dão a devida atenção ao visual merchandising, mas o visual merchandising, para mim, foi a porta de entrada nesse mundo da moda, assim, comercialmente falando, e é de extrema importância e ele só vem crescendo mais e, graças a Deus, tipo, as pessoas vêm reconhecendo essa importância, né? Porque impacta diretamente nos resultados ali. Sim. E realmente, né, até no mercado, se a gente vai, a gente vê as frutas organizadas, a gente já sente até vontade de olhar aquela fruta e comer, né? Então, Exato. imagina para, por exemplo, uma loja que a pessoa às vezes pode tirar a tarde inteira para ir lá olhar, escolher uma roupa para comprar. E as sensações também que causa, né? Tem lojas às vezes muito cheia de produtos que tu entra, parece que aquilo vai te sufocar. Exato, e é tudo um conjunto de coisas, é o aroma, é a música, é todo um ambiente preparado para receber aquele cliente, né? Para o produto estar mais de fácil acesso ali a ele também. Aquelas araras muito abarrotadas, você não vê nada, é difícil de você. Hoje em dia as pessoas, claro que a gente tem um atendimento, né, do lojista, do vendedor, mas, por exemplo, vamos falar de uma Zara da vida. Você entra, olha como está a disposição das araras, como é clean, como eles separam. Se você reparar, eles vão separar a alfaiataria, eles vão colocar o jeans, a linha jeans mais próxima, os linhos, e é clean, é limpo, sabe? Um ambiente limpo e agradável, assim. Então, Sim. dependendo, né, sempre da identidade da marca, que tem o seu perfil, tem as suas características, mas isso é muito importante para o multimarca também. E aí, Cami, tu pensava primeiro em arrumar um trabalho na tua área, que tu estava cursando a faculdade, ou tu estava tipo assim, não, o que vier é lucro. É, eu pensei o que vier é lucro, assim. Eu entrei como vendedora, né? Eu queria ser Uhum. vendedora, eu já tinha trabalhado de vendedora em lojas, e eu falei, não, eu vou vender, vou pegar um trabalho de vendedora, eu preciso de grana para pagar a faculdade, né? E aí caiu no meu colo, assim, tipo, foi muito legal. Eu tive um aprendizado lá dentro da Lacoste mesmo, assim.
Então, dali, bom, naquilo para mim, ali a princípio, eu achei que eu não fosse usar tão prontamente, né? Mas Uhum. depois que eu me formei, que eu voltei para o Brasil, eu comecei. Primeiro, eu decidi abrir o meu ateliê, né? Falei, não, quero fazer roupa. Agora que eu aprendi, eu quero fazer. Só que aí não é tão simples assim, tudo não é tão simples assim. Eu comecei a encontrar as dificuldades ali do sob medida também. Foi uma experiência legal, mas é uma venda muito mais demorada, trabalhada, é muito mais próxima, né, ao cliente. Então, às vezes, não bem valorizada, porque às vezes ainda as pessoas tinham muita consciência, tinham muito a ideia assim, não, vou mandar fazer que é mais barato. Só que depois que eu Uhum. conheci todo o processo da construção de uma peça, eu falava, meu Deus, como isso pode ser mais barato? Porque eu tenho que tirar as medidas da pessoa, eu tenho que fazer um molde base dessa pessoa. Aí depois de fazer o molde base, ela me pediu uma roupa, eu desenhei uma roupa para ela. Eu tenho que fazer o molde daquela peça em cima das medidas dela. Então, o corte e toda a costura, os acabamentos, é impossível, sabe? Então, ali eu me decepcionei um tanto, assim, né, porque não foi como eu esperava. E aí, novamente, falei: "Não, vou olhar para o mercado de trabalho, não vou desistir disso, mas eu preciso, justamente também para rentabilizar", eu falei: "Vou voltar a trabalhar". Busquei uma loja de novo, eu falei: "Mas eu não quero mais em vendas, porque, eu sei como vendedor, né, tem metas, para a gente chegar na meta, a gente tem que dedicar muito tempo, às vezes não só o horário ali fixo que você tem de loja, mas você dedicar mais para você, né? Você fica mais tempo na loja para você alcançar suas metas e seu salário ser melhor. Falei, não, vou trabalhar no caixa de uma loja. Logo em seguida eu consegui em Balneário Camboriú. Nessa época eu já estava voltei a morar em Balneário, né? E aí comecei a trabalhar na Les Alés. E ali na Les Alés, que era uma loja própria, né, da marca, que é uma das maiores que tem, é uma loja muito bonita que tem lá em Balneário, eu comecei a olhar para o VM lá. Então a gerente me deu espaço e eu comecei a olhar para o VM lá dentro da Les Alés. Foi muito legal também. E ali a gente começou a desenvolver um trabalho. Então eu já nem estava mais tanto lá focado no caixa, eu tinha que entregar isso, mas eu fazia ali muito mais. Cada vez que dava virada de coleção, eu passava a noite com a gerente na loja, a gente fazia todo o VM da loja e era setorizado. Depois as vendedoras tinham que manter aquele VM até a troca de novo. Ficava rodando. Eles tinham uma organização, eles já estavam pensando muito nessa história do VM, né? Muito, mesmo porque eles têm muita estampa na coleção, então eles tinham que setorizar por famílias para não ficar um caos, entrar na loja, né, ser uma poluição visual. Então ali, eles vendo o meu trabalho, eles me chamaram para um projeto dentro da indústria ali, dentro da fábrica da Les Alés. Eles estavam estruturando um mockup, onde ia ter uma loja modelo dentro da Les Alés ali, e a gente ia fazer o VM lá dentro e de lá ia replicar para todas as outras franquias. Então ali a gente começou a estruturar isso, só que não estava pronto ainda, né. Então já existia essa história, assim que tivesse pronto eu iria para lá. Mas aí surgiu uma outra oportunidade antes, disso, de eu ir para a Dudalina, que era em Blumenau até então, né. E o que que tu remete a esse surgir da oportunidade? Por que que eu pergunto? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas não têm a noção de que tudo que elas fazem, isso é observado. E é algo que a gente sempre está falando aqui no podcast, desde do caminhar na rua. As pessoas estão Exato. sendo, ainda mais aqui que é cidade pequena, né? As pessoas estão sempre sendo observadas. E o que que tu atribui a esse surgir, essa oportunidade? Porque não foi da noite para o dia, alguém viu o teu trabalho, a forma como tu conduzia, a forma como tu comprou essa briga, né, entre aspas, de introduzir o VM na como, o que que tu atribui que o pessoal da Dudalina te enxergou? É como eu te falei, assim, tem coisas que a gente faz, né, que a gente trabalhos ou projetos que a gente entra naquele momento, às vezes não tem um impacto tão grande na sua vida, ele vem suprir um trabalho que vem suprir uma necessidade sua ali, né, que foi no caso da minha faculdade.
mas se tudo que você pegar na mão para fazer, você fizer bem feito, você entregar de fato o seu melhor, nem que não seja nesse momento, eu acredito muito que, eu já vi muito isso na minha vida, isso aconteceu nesse exemplo que a gente está falando. Você vai ter resultados lá na frente, é como um plantar, né? Depois você vai colher. O mercado, os profissionais, eles estão sempre em busca de bons profissionais. O mercado da moda é muito grande, mas ao mesmo tempo todo mundo se conhece. É muito incrível isso, sabe? É impressionante. Aqui em São Paulo já encontrei muitas pessoas. Eles estão sempre girando, sabe? O pessoal não para, o pessoal da moda. Então, é muito falado de profissional para profissional, e na questão do VM, era uma coisa que todo mundo já estava muito de olho naquele período ali, sabe? Era uma coisa nova que todo mundo estava querendo desenvolver dentro da sua empresa, sentiu a necessidade de dar esse suporte tanto para o franqueado quanto para o multimarca. Então, houve ali uma conversa que eu soube depois, entre nem te digo funcionários, gestores ali, de Lesa Lesa e do Dalina. Então, me chamaram para uma entrevista. Na época, o diretor de marketing era o Edinho Vasques, que ele é um cara aí já muito bem posicionado, ele já trabalhou em grandes empresas como Coach, né, MC e muitas outras. E ele me chamou para essa entrevista. E assim, e eu fui, não pensei duas vezes, sabe? E nessa entrevista, inclusive, ele me colocou uma mesa lá na empresa, a gente fui na indústria. E ele colocou uma pilha de roupa e ele me disse assim: agora a gente está em promoção na loja, como é que tu vai organizar o VM? Foi um teste prático, assim. Agora a gente está lançando coleção, como é que tu vai dispor os produtos? Enfim, aí a gente conversou e aí me chamaram para começar a trabalhar lá. E eu fui, só que eu não entrei, aí eu entrei inicialmente na equipe de trade marketing, né? E o que tu usava do teu conhecimento diretamente no marketing, além da disposição das peças e da organização da coleção? Por exemplo, tu produzia coleções, conteúdos, o que exatamente tu fazia no setor de marketing de uma grande loja? Uma Então, grande rede. eu entrei para fazer parte da equipe de trade. O que a gente fazia? A gente visitava as multimarcas, né? Brasil, a nível Brasil, todas as lojas do Brasil. A gente focava mais no interior, que a gente estava tentando levar essa ideia do VM, né, pro lojista. Tentar Uhum. a gente era uma equipe, entrava na loja e falava, ó, a gente veio, a gente era do Dudalina. A Dudalina dava esse suporte para eles, sabe? Os melhores clientes lá, eles começavam a classificar e a gente fazia essa visita em loco, no PDV mesmo. E a gente dava essa assistência e oferecia o treinamento, né, para os vendedores do VM, e a gente tentava mexer na loja, né, mostrar para eles na prática como poderia melhorar. De fato, ir lá, dobrar, mudar a disposição das araras, tudo, arrumar a loja. Mas a gente nem todos davam essa abertura para a gente, sabe? Eram muito resistentes. Então a gente tinha uma lista de lojas para visitar naquele mês ali. E aí depois, quando a gente tinha entrada, né, quando tinha as convenções, eles vinham e de fato falavam, ó, o resultado que tiveram, quem fez, né? Quem fez e deu sequência no trabalho, foi muito legal, porque eles traziam essa, essa experiência que eles tiveram e os resultados antes Sim. e depois. Então, é muito interessante isso, mas a gente buscou muita resistência, ainda existe muita resistência, sabe? Dos lojistas em querer fazer essa mudança, porque teve lojas que eu entrei e eles falavam, não, para mim tá funcionando assim, tá vendendo, eu não vou mudar nada, sabe? Porque às vezes você tem que fazer melhorias na sua loja também. Você tem que mudar, melhorou muito a forma de expor o produto, né? Uhum. Mobiliário, etc. Então, exige ali um esforço de ambos os lados. Mas eu cuidava basicamente com essa equipe que eu ia, cada um cuidava de uma coisa, eles cuidavam da comunicação visual da loja, o que tinha ali da Dudalina, um outro pessoal, né? Por exemplo, a gente só tem imagem de outra marca, não, vamos colocar uma imagem aqui, Sim. vamos colocar aqui a Dudalina e tal, mas eu era a pessoa que olhava para o VM.
E nesse período de trajetória, né, da Lesa Lesa até a Dudalina, e essas vivências também com vários lojistas, o que tu percebeu, assim, com relação a esse tratamento, né, de atender muitos lojistas do público masculino, e a tua conduta como mulher, o que isso tu acredita que reverberou positivamente ou não no teu trabalho? E como que tu contornou essas objeções, de certa forma, né? Dessas pessoas que se diziam, ah, não quero. Tudo bem, ele é um franqueado, né? A loja é dele, mas quando ele escolheu ser franqueado, ele precisa entender que existe um método de trabalho. E tu estar ali para inserir esse método, e aí fica que nem a gente fala aqui no chumbo cruzado, né? Porque tem que fazer o teu trabalho, mas ele não quer. Como que tu usou dessas habilidades de comunicação, de relacionamento para conseguir fazer o teu trabalho? Então, é muito difícil, mesmo estando na indústria da moda, que você pensa que é mais flexível, o pessoal é mais moderno e tal, não. Indústria, empresa, é muito difícil, assim, o pessoal cada um querendo crescer, né? Claro que todo mundo quer crescer, mas tem pessoas que não medem os esforços e acabam fazendo coisas tipo que pode prejudicar o seu colega, entendeu? Eu passei por muitas situações assim. Nos lojistas, você falou do franqueado, né? O franqueado ele é mais flexível. Nesse momento, eu atendia só multimarca. Então, o multimarca, ele é muito mais fechado. Ele tem várias outras marcas lá, né? Tá indo uma pessoa de uma marca e que quer ali naquele pedaço que eu tenho de loja, eu quero fazer uma mudança. Claro que isso vai afetar ali, vai se destacar, vai diferenciar, vai existir um esforço somente para uma marca, porque nem Sim, todos davam atenção a esse momento. Então, eles eram muito resistentes, de fato, assim, ó, que você sabe, Dudalina, ela teve um momento ali que ela foi nesse momento que eu trabalhei lá, que ela estava muito bem posicionada no mercado, né? Ter uma camisa Dudalina era um desejo de muitas pessoas, né? Desejo nacional. Eu entrava em lojas que tinha caixas assim usando de exposição, sabe? Caixa de papelão, coisa surreal, assim, sabe? Que a gente sim, ficava, nossa, você está vendendo um produto de um valor agregado, né? Uma camiseta, uma camisa de algodão egípcio, uma camiseta de algodão pima, você tem que expor de forma adequada que vai valorizar o seu produto, sabe? sim, Você está dobrando, você está colocando no chão da vitrine, no piso da vitrine, sabe? Isso desvaloriza o produto. Manequim quebrado, mas mínimas coisas, sabe? Que ali, às vezes eu não conseguia nem chegar muito na técnica do VM, porque tinha que ir muito ali catando as coisas assim, muito básicas, assim, sabe? sim. Que tinha que mudar. Tu sabe que eu perguntei e achei legal tu falar desses detalhes assim do dia a dia, porque são detalhes realmente, né? E para mim também não consegue entrar na minha cabeça como que uma pessoa que revende uma marca já consolidada no mercado, né, um lojista, não ter essa visão de colocar o produto de maneira adequada, né, exposto de maneira adequada. E às vezes a gente acha que no interior, né, eu como cliente de lojas aqui da minha cidade, eu percebo assim, nossa, podia ter passado, hoje em dia tem até aqueles ferro a vapor, né, podia ter passado Claro, só um ferrinho na blusa para entregar ou na a saia, né? passadoria. Uhum, Porque exato. daí a gente já compra e tu já quer usar, mas aí tem que passar. E aí eu fico pensando, poxa, será que eu estou sendo tão exigente? Será que. E agora tu falando sobre isso, Uhum. eu entro nessa conclusão de que não, de que são realmente detalhes que fazem com que aquela loja venda peças valorizadas no mercado, que a pessoa tenha gratidão, né, e saiba o valor daquilo, não só o preço, né, a durabilidade, a versatilidade daquela peça, mas todo o contexto que vai fazer com que o cliente se sinta visto também. Poxa, a vida Com pensou em certeza. mim, né? Exato, esses cuidados mínimos, né, que fazem a diferença. Você está falando de um consumidor que consome uma camisa de algodão egípcio. Ele é
uma pessoa exigente, ele tem, né, um conceito do que ele quer vestir ali, ele está buscando um produto específico. A gente está E falando de masculino. de como ele aceita ser tratado também. Exato, a gente está falando. E assim, o homem, quando vai comprar, é muito fácil de fidelizar. É diferente da mulher, assim, né? O homem, quando ele gosta de uma camisa, ele gosta do corte da camisa, da modelagem, ele vai voltar e ele vai sempre comprar com você. Só que assim, você está comunicando de forma correta para esse cliente, você está atraindo ele para sua loja, a partir do momento que você expõe essa camisa numa vitrine que tem um papelão ali no chão, né, para expor ela em cima, que o manequim está quebrado, tipo, que a camisa não está exposta, alinhada, não está passada. Então, eu não acredito que você vai conseguir atrair o consumidor desse produto, sabe? Então, é um Sim. conjunto de coisas. Não é só visual deixar bonito. Tem que ser atraente. O produto tem que estar de acordo, né, com a loja, com a exposição. E nesse caso, a gente está falando de uma marca que já é colocada no mercado, né? Já é bem colocada. E que vende produtos de valores um pouco mais elevados para um público diferenciado. Mas eu, Kelly, se eu tenho a minha loja pequena aqui em Itaqui, e eu quero realmente que o meu cliente tenha uma percepção de valor do meu produto, mesmo ele não sendo comparado com uma Dudalina, ou com uma Lesa Lesa, ou com uma outra grande marca, eu preciso olhar para esses detalhes. Claro. Tu pode até, com esses detalhes, elevar o valor do teu produto. Desculpa. Então, isso contribui muito para a venda. Isso contribui para o cliente que você quer atrair para a sua loja, sabe? Sim. Então, às vezes, não se trata, isso é bem legal que você falou, não se trata tanto de marca, né? Claro que hoje a gente tem as marcas que estão aí no mercado, que são bem posicionadas e que tem gente que só consome marca, mas a gente tem produtos, muitos produtos e muitas marcas que não são conhecidas, né? E que tem muita qualidade. Então, essa exposição que você está falando eleva e traz esse reconhecimento, né, do produto e também a forma que você informa isso, não só visualmente, quando você vai vender, você ter esse conhecimento do produto. Então, por isso que, acompanhado com o treinamento de VM, a gente dava o treinamento de produto também, porque você tem que saber as características, né, do seu produto para vendê-lo também. Uhum. E aí, nesse período da Dudalina, tu trabalhou mais aqui no Brasil, então, atendendo os lojistas brasileiros. Não, aí o que que aconteceu? Me decepcionou muito isso, quando eu estava trabalhando com multimarca, porque eu não conseguia mostrar o meu trabalho. Eu não tinha esse espaço, eles eram muito resistentes. Aí eu migrei para, a franquia, né, ainda nacional. Eu comecei a atender, nesse período eu já comecei a vir para São Paulo, né, porque antes eu ficava muito lá em Blumenau, eu viajava o Uhum. interior, né, mas aí comecei a vir para São Paulo, porque já tinha uma equipe de VM aqui, e a gente dividiu, né, o gestor, nessa época do VM, dividiu as franquias entre esse nosso grupo. Então, a gente tinha as franquias para cuidar. A franquia era muito mais fácil, né? Era mais fácil porque o franqueado ele já fica feliz quando ele te vê na loja, sabe? Ele te entende mesmo como suporte. O pessoal da Sim. marca já tá mandando profissional para ajudar, para treinar o meu funcionário, para treinar o meu vendedor. E era o que a gente fazia, só que muitas das vezes eu percebi também que o vendedor não queria aprender, eles já estavam adaptados com a nossa visita na loja, que era frequente, sabe? Sim. Era um trabalho, é um trabalho pesado, assim, começou a se tornar muito braçal esse trabalho, e não tanto assim de você passar o conhecimento, sabe? Eu ainda não estava satisfeita com isso. Mas aí surgiu uma oportunidade lá dentro. Eu já estava pensando, não é bem isso que eu quero, vou começar a olhar para fora de novo. E aí tem o setor de exportação dentro da Dudalina. Ia ter uma abertura fora do Brasil. Ia ter uma abertura, a primeira que eu fiz no Paraguai, no Shopping China, uma loja muito grande lá, mais de 100 metros quadrados, um espaço de shopping E eles não tinham VM para dar o suporte lá na exportação, né, para fazer o internacional Uhum. com eles. E como eu falo muito bem espanhol, por eu ter estudado fora e tal, eles me chamaram.
Então, eu fiz esse trabalho para exportação, me emprestaram, né? O marketing me emprestou Sim, para eles. Eu fui para o Paraguai, fiz a montagem dessa loja lá com eles, treinei os vendedores lá. E, nossa, eu gostei muito. Ali foi um trabalho que de fato me deu prazer assim de fazer. Só fora ele fica muito feliz quando vê que também a empresa está dando esse suporte, está mandando profissional, eles valorizam muito. E ali começou. Só que assim, eu ainda estava no marketing, né? Mas eu sim. estava bem insatisfeita. Eu falei, eu chamei. E o gestor da exportação nessa época falou, Camila, a gente vai precisar mais de você. Eu vou falar mais vezes ali com o seu diretor e tal do marketing, porque a gente vai ter outras aberturas. Eu falei, olha, é o seguinte, eu não sei se eu vou ficar muito tempo aqui. De fato, eu não estou feliz, assim, o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou fazendo aqui na empresa, então, mas assim, enquanto eu estiver aqui, eu estou à disposição. E ele foi e falou, sério? Eu falei, sim. Ele, então, vou te chamar, vou te puxar para o meu setor, porque eu, de fato, preciso de você. Eu falei, ótimo, se você conseguir isso, estou dentro. E foi o que aconteceu. Aí eu fiz essa transição dentro da empresa. Eu saí do marketing e fui para o setor de exportação. E o setor de exportação era pequenininho, né? O gestor, o gerente, né, de exportação, tinha o supervisor e tinha uma assistente. Então, eles tinham as aberturas, tinham os clientes muito bons. O maior cliente deles era no Paraguai, né? Dois grandes lojistas ali, que é a Mona Lisa, Shopping China. Tinham muito grande também no Uruguai. E estavam expandindo, estavam em expansão, né? Já estavam olhando para outros países. E de fato eles não tinham esse suporte para abertura fora, para dar todo esse suporte para o lojista, né? E eu entrei nessa parte. Eu comecei a cuidar de todas as lojas fora do Brasil, desde a abertura do projeto de loja, né? Eles escolhiam a loja, a gente fazia o projeto, a gente até para algumas lojas eu busquei um parceiro a gente levou, produziu as lojas aqui no Brasil, mobiliário, exportou essa loja inteira, porque olha, isso foi um trabalho assim que foi muito legal, porque o cliente, assim, a confiança era tão grande com o nosso cliente que eles entenderam que de fato eles não tinham condições assim de executar aquela loja da forma que a gente conseguiria levar daqui do Brasil. Mas a gente levou assim tudo para eles, o melhor profissional, a melhor empresa, dentro dos valores, né, que eles também pagariam lá, eles exportaram a loja e foi incrível, assim, a gente fez vários trabalhos assim. Claro, falando em países aqui do Mercosul, que a gente tinha condições de levar com facilidade, né? E ali começou, e eu comecei a cuidar de toda a abertura de loja, projeto de loja, montagem da loja, aí treinamento de produto, treinamento de VM para os profissionais, e comecei a fazer essas visitas periódicas. E aí fui crescendo ali com eles, né? Camila, agora tu falando um assunto bem legal, que é essa busca de profissionais, né, prestadores de serviço, e fora, né, inclusive na questão desses países, no Paraguai e no Uruguai. E a gente vê muito isso, por exemplo, aqui em Itaqui a gente tem poucas lojas grandes, assim, de rede, né? Mas o que eu percebo é exatamente isso, que sempre quando vem montar a loja, agora tem umas que estão passando por uns processos de modernização, e a gente já percebe, né, passando pela loja, muito do visual merchandise também, mais clean, mais moderno, e tá ficando muito legal. Mas o que eu percebo? Que os prestadores são profissionais de fora, na maioria dos casos, né? E tendo em vista que a gente está numa localização um pouco longe de tudo e de todos, e tu sendo uma pessoa que buscava profissionais, prestadores fora do país, num país que tu não conhecia ninguém praticamente, hoje a gente tem a internet como recurso, né? Mas, por exemplo, se hoje a Camila tivesse que montar uma loja em Itaqui e precisasse procurar prestadores aqui, claro que dentro do perfil, né, de cada loja também tem a exigência, né, de materiais, enfim. Mas o que tu daria de dica para os profissionais que estão aqui para acessarem esse mercado? Porque seguidamente a gente, como prestador de serviço na área de telecomunicações, a gente recebe contato de pessoas de São Paulo que
têm contrato com essas empresas, mas não podem vir, ou até mesmo o custo é muito alto para dar assistência aqui, né, para essas empresas de rede. Então, eles nos contatam e a gente presta esse serviço. Mas eu queria ouvir de ti, assim, o que tu buscaria se tu viesse montar uma loja em Itaqui de profissionais, para que a gente já possa deixar também como dica para os nossos telespectadores, para as pessoas que são prestadores de serviço e que talvez estão aqui e que possam, né, quando a gente vê de novo uma reforma numa loja grande, uma loja dessas de rede, que a gente sabe que envolve muito, inclusive tem algumas aqui que já estão há um bom tempo em reforma, né, no mínimo acho que já faz 1 mês e meio que estão em reforma, mas são profissionais de fora. E nada contra, né? Mas eu penso que se a gente está aqui, a gente também precisa se capacitar, se profissionalizar e também ser visto por essas empresas, né? Porque é recurso que fica no nosso município também. Sim. Por exemplo, essa pra você ter uma ideia, né, tem profissionais muito bons no interior, não quer dizer que não tenha. Esse que eu peguei para parceiro meu, que a gente abriu lojas fora, de Criciúma, eles são. Hoje, depois de ele trabalhar ali com a gente, de abrir, Dudalina, de abrir porque depois teve a fusão, né, com a Lelis, John, a gente abriu essas lojas fora também, eles nos atenderam muito bem em todos os aspectos, eles estão atendendo praticamente só São Paulo, assim, agora. Eles partiram totalmente só para esse ramo comercial, assim. Eles estão olhando, Uhum. deixaram o residencial e estão só executando projetos comerciais. Então, assim, quando você vai buscar parceiros, você está em Itaqui, você vai abrir a sua loja, né? Olha as marcenarias que você tem ao seu redor, visita as marcenarias, pergunta: você já fez projeto de loja? Você já fez, vai visitar a loja que essa marcenaria executou, olha os móveis, olha os acabamentos. Então você vai ter que ter, se você não conhece, você não tem assim uma referência base. Eu tinha uma referência que eles já tinham feito loja de uma grande marca que é a Lança Perfume. Então eles já estavam atendendo as franquias deles, né? O prazo, preço, material, tudo isso você tem que ver. Eu estava com um problema muito grande com o prazo de entrega, sabe? Eles prometiam, o nosso parceiro anterior prometiam e não entregavam no prazo, e não entregavam o que era para entregar. Então, quem se incomodava, eu tinha que assumir esse incômodo para mim, trazer para perto. Mas busque o máximo de informações, né? Dessa empresa local e visite, vá conhecer de fato não somente o que eles têm de showroom dentro da marcenaria, porque é muito relativo, o showroom vai estar sempre impecável deles, né? Vai estar ali a melhor apresentação, mas vai em algum cliente que ele já executou o projeto e avalie toda a questão de custo-benefício e principalmente prazos, porque a gente trabalha muito com prazo, a gente tem prazo para o recebimento de produto de coleção, para lançamento, para a gente não perder o time de coleção de temporada para abertura de loja, sabe? Então isso é muito importante. É diferente de um residencial, às vezes, que você tem um time maior ali, é muito mais detalhado. Então tem que ter muito cuidado com isso, mas vale a pena, não precisa somente olhar para fora para buscar esses profissionais, né? A gente muitas vezes tem ali no quintal de casa, como a gente fala, e costuma somente olhar para fora. E nós, como prestadores, também já estarmos atentos a essas dicas, né? A questão do prazo, da qualidade do material, né? Os acabamentos, olhar para isso também. E aí, recentemente aconteceu com um conhecido nosso que abriu uma sorveteria lá em Blumenau, né? Uma gelateria. E ele estava extremamente apavorado porque era uma franquia e ele tinha período para dar treinamento para os funcionários Exato. e a obra não estava assim, tipo, nem 60% do que era para ser feito, da cozinha, tudo, porque daí é tempo, né? É prazo da pessoa que vai dar o treinamento estar ali, dos funcionários já contratados, recebendo e não trabalhando porque a obra estava atrasada. Então, é toda uma reação em cadeia para que tudo funcione, né, no dia, para que chegue o dia da inauguração e esteja tudo lindo, impecável. Exato. Ali na questão do Paraguai, a primeira loja que esse cliente abriu com a gente, ele executou lá, com os profissionais de lá. Quando eu cheguei para fazer a montagem da loja, a questão, né, de colocar o produto, fazer o VM,
Eu levei um choque, assim, estava tudo errado, sabe, deixou muito a desejar, não só, o acabamento do mobiliário, mas também, assim, a execução, as distâncias das prateleiras, estava muito errado, estava tudo muito ruim. Isso atrasou toda a nossa inauguração da loja. E eu preparava a loja para depois chegar, às vezes ia até o diretor da Dudalina para uma inauguração fora. Então, depois do que a gente passou por isso, a gente falou: não, ó, as próximas a gente indica o nosso profissional, o nosso parceiro aqui no Brasil, e eu, de certa forma, me responsabilizava, né? A gente trazia isso para perto, então dava alguma coisa. Isso sempre é por conta do cliente, do franqueado. Ele paga pelo projeto, ele paga pelos mobiliários, mas a gente dava todo esse suporte ali junto com a empresa que é parceira, a gente abraçava isso junto. Então, eles se sentiam mais seguros também, sabe? Então, a gente conseguiu inserir dessa forma. Infelizmente, no Paraguai é complicada a mão de obra, sabe? E eles tinham essa consciência, então não foi difícil. Isso facilitou muito o nosso trabalho. Essa flexibilidade do franqueado, né? De realmente a sentir que não, a gente não vai dar, a gente vai precisar dessa ajuda. E aí, depois do Paraguai e do Uruguai, com a Dudalina, quando que tu pensou assim, nossa, estou me esgotando e não quero mais trabalhar com isso? Aí ali na Dudalina eu fiquei, né, na exportação um longo período, a gente teve outras aberturas, a gente teve na Malásia, a gente teve no Cazaquistão, a gente teve no Panamá, a gente teve na Bolívia, já tinha lojas que também eu fui e comecei para dar suporte, né. E o que que aconteceu? Eu percebi, aí teve a fusão, né, com a Restock. Na época era Restock, agora é Veste, né? Teve a fusão com a Restock e a gente abraçou as outras marcas ali para fazer exportação também, que é a Lelis, a John John, a Bobô. E a gente levou, abriu fora essas marcas também. Alguns dos nossos clientes, a gente montou shopping em shop também. E foi muito legal fazer essa. Eu já estava muito em São Paulo, muito aqui no escritório de São Paulo já, direto aqui. Eu só às vezes estava em Blumenau por causa de convenção, né? E sempre em cliente, sempre quando eu voltava de viagem, às vezes já me mandavam direto para o escritório aqui de São Paulo. Eu percebi que chegou assim, eu cheguei num ponto que eu não estava tudo muito repetitivo, sabe. Eu não estava aprendendo mais nada, sabe, estava tudo muito mecânico, assim, eu não estava vendo a possibilidade de crescimento ali dentro da empresa. Teve essa fusão, aí trocou o nosso diretor, a gente ficou meio assim se ia tirar o nosso gerente também, se ele ia sair, parte do pessoal veio para São Paulo, e eles fizeram a proposta para mim de vir para São Paulo também, sabe. Só que eu avaliei e não aceitei, eu não quis, e aí foi quando eu saí da empresa. De fato, eu senti que eu estava estagnada, assim, era um trabalho bom, era um trabalho muito legal, eu viajei, assim, não posso falar, viajei muitos países, né, conheci países que eu jamais pensaria em ir, assim, né, e recorrente, eu fazia visitas frequentes, mas chegou num ponto que eu vi que eu não ia ter mais crescimento, sabe. Então eu decidi sair mesmo. Aí eu optei por sair, não aceitei a proposta e quem não aceitasse vir para São Paulo, para mudar para cá definitivamente para o escritório, estava fora da empresa. Mas tu tinha já uma carta na manga, nossa, vou sair daqui, vou fazer tal coisa, ou tu tava tipo, só não quero isso. Só não quero isso. Eu não tinha uma carta na manga, mas eu ainda tinha muito forte aquilo da minha faculdade. Eu falei: "Nossa, eu sou estilista, né, eu me formei em estilismo, eu quero exercer isso também". Eu entrei Uhum. ali na indústria da moda, inicialmente entrei no marketing, mas eu pensei: "Não, daqui a pouco eu vou para o setor de estilo, né, eu vou dar um jeito e vou entrar". Mas se encaminhou para outro fui para outro caminho, fui para exportação, ali, internacionalização de marca e foi muito bom, muito, gostei muito, de fato aprendi muito. Mas eu não esqueci essa história aí de quero criar, né. E Sim. aí eu parti para isso, eu decidi fazer isso, eu decidi lançar a minha marca. E aí eram novos desafios, né, totalmente diferente, eu tive que, retomar coisas do meu estudo, eu tive que ir atrás de profissionais que eu não estava acostumada, não até então não tinha acesso, né, para desenvolver minha coleção. Eu sei costurar, eu gosto de costurar, eu faço mulagem, mas eu tinha que escalonar isso, eu tinha que ter, Uhum. né,
Então, eu decidi investir nesse projeto. E como que tu vê esse mercado de, não sei, olha, até eu na minha ignorância vou te falar, mas tu me disse se tá certo ou não, de profissionais de mão de obra, de costura, porque o que que eu vejo aqui no interior, guria, é achar uma agulha no palheiro, É, achar uma costureira boa, e as boas já estão cheias de serviço. exato. É E para muito grande difícil. escala, como que tu vê isso assim a nível, nossa, eu quero ter uma coleção e quero procurar pessoas para produzir? Bom, nessa época aí eu mudei quando eu saí da empresa, né? Eu até então tinha residência em Blumenau, aí voltei para Balneário. Falei, não, vou voltar para Balneário, vou lançar minha marca e tal. O que que aconteceu? Eu comecei a desenhar tudo isso e comecei a ir atrás de profissionais. De fato, não é fácil. Muito difícil. Só que assim, eu não ia fazer grandes coleções, eu não queria investir tanto, nem tinha tanto para investir, para fazer, por exemplo, ai, não sei, 100 peças por referência. Não, eu queria fazer 20. Só que eu Uhum. tinha toda aquela coisa, eu quero trabalhar com bom tecido, eu quero trabalhar com melhor acabamento. Então, eu mergulhei de fato ali no que tinha de melhor que eu podia levar para minha marca, eu levei. E eu fazia assim 20 peças por referência. E essa questão de profissional de mão de obra, eu consegui algumas indicações, né? Mas de fato, quem tem não quer nem te passar o contato, sabe? É muito difícil. Ainda mais para se você não vai produzir tanto, né? Mesmo as facções que produzem muito, elas têm um espaço limitado ali. Então você tem que se encaixar no tempo deles de atendimento, porque eles já têm marcas fechadas também, né? E você tem que produzir aquele mínimo por referência, naquela cor. E eu não estava ainda com essa capacidade de produção ainda, né? Mas eu Sim. achei uma modelista muito boa, que eu gostei muito dela, fiquei muito tempo com ela. E uma costureira também, duas costureiras muito boas, que foram praticamente elas que fizeram todas as minhas peças de coleção. Porque o que que eu tinha? Eu tinha uma linha de peças exclusivas, que eram as que eu fazia em molagem, que daí eram peças únicas, né? E tinha a linha de grade, que era a linha casual, e as peças que eu só desenhava e mandava para modelar, fazer peça piloto e depois para a produção ali das grades, né, dos tamanhos todos. Eu achei muitas dificuldades ali, de fato, comercialmente ali foi uma realização de um sonho meu, só que eu comecei a ver a questão comercial, depois eu comecei a olhar a questão comercial, de números mesmo, né? Eu Uhum. entendi. Porque, assim, cada acabamento bom que você acrescenta na sua peça vai encarecendo seu produto. É tempo de costura. Um tecido bom que eu queria usar jacquard, algodão naturalmente colorido. Eu parti para uma linha sustentável também, da Inovative, que eu queria trabalhar muito. Eu parti para seda sustentável também, do Casulo Feliz, que é uma empresa super legal, que eles usam teares manuais. Então, eu estava, meu produto não era, era de um valor agregado, né? Era um ticket médio alto. E eu comecei a ter dificuldade de inserir isso, né? Por ser uma marca nova, de um Uhum. valor, né, mais agregado, um slow fashion, vamos dizer assim, né? Então, eu vi que o meu público era isso aqui, era muito pequenininho. Então, comecei a ter que fazer adaptações, ter que trazer ali no meio de coleção, a trazer tecidos também, né? eh, não sustentáveis, mas que, né, fossem mais baratos, ter que ter aquela curva, né, ABC ali de produto para você conseguir se inserir de fato. Só que eu fiz o inverso, eu deveria ter olhado isso antes, só que eu estava muito com a cabeça de estilista, sabe? Eu quero criar, quero fazer o melhor produto. Então, isso é bem importante, assim, eu saí, né, de uma empresa e quis realizar um sonho meu. Eu gostei muito da minha marca hoje, né, eu não estou dando atenção para ela ali, tá em stand-by, porque depois surgiram outros negócios que eu comecei a dar mais atenção, mas esse planejamento é muito importante, né, que eu não fiz inicialmente. Então, vale até falar para quem está começando uma marca, hoje eu ouço, eu comecei, hoje eu percebo. Aí eu comecei a fazer todo o inverso, sabe? Eu comecei a olhar para trás, a refazer a pensar de fato no meu markup, porque eu sempre pensei, né, na verdade, no sell-in e no sell-out, que a gente fala, no atacado e no varejo.
uma marca, isso pelo menos eu tinha já bem definido na minha cabeça. Quando a gente está entrando para vender, por mais que eu vá vender ali inicialmente somente consumidor final, né, que eu não estou Uhum. ainda entrando no lojista, ali no atacado, o meu produto já tem que estar pensado para isso, sabe? Eu tenho que estar olhando já para esses dois mercados, porque fazer esse ajuste depois é muito difícil. Mas aí você tem que entender toda a questão, né, de matéria-prima, o custo, até a forma como você compra menos, o custo, seu custo é mais alto. Então, eu passei por várias situações ali, até com profissionais. Para você manter esses seus profissionais de costura, você tem que estar todo o tempo, né, produzindo com eles, porque eles não Sim. dão brecha. Então, eles precisam, né, estar rentabilizando ali. Então, se você não tiver aquela coleção, eles vão encaixar outra pessoa. Então, tinha essa preocupação também. E tu vê, né, que mesmo tu já trabalhando com grandes marcas, né, quando tu foi olhar para a tua, foi a gestão da emoção, porque foi tudo ao Exato. contrário. Exato. E eu tinha amigas estilistas lá da Dudalina que falavam, nossa, elas vinham assim de aprovação de coleção frustradas, porque o comercial barrava elas. Não, esse produto não vai entrar. E elas, nossa, aquele produto que eu mais criei, que eu mais amei, que tem tudo a ver com a coleção, que não sei o quê. O comercial barrava. Eu falava, nossa, mas é tão difícil assim, que ruim, né? Que frustração. Mas tinha um porquê. Sim. Então, eu comecei a perceber isso, né. Então é bem importante isso, a gente olhar. E aí tá, daí tu colocou em stand-by a tua marca, e aí tu pensou assim, poxa, agora eu tenho que fazer outra coisa. O que daí que decidiu? Aí eu vim para São Paulo, eu vim: "Não, vou levar minha marca para São Paulo". Aqui eu já tinha alguns lojistas até, consegui colocar em lojas lá, em boutiques, né, em Balneário Camboriú. E falei: "Não, vou para São Paulo, que lá eu vou conseguir de fato, tem que estar em São Paulo, se eu estou em São Paulo, eu estou no Brasil". Só que quando eu mudei para São Paulo, aconteceram outras coisas, assim, surgiram outras oportunidades, outras pessoas começaram a me procurar por causa da minha experiência lá na Dudalina, por causa do meu trabalho lá na exportação. "Ah, você ainda tem contatos lá com o pessoal fora e tal? Vamos trabalhar, eu quero expandir minha marca e tal, vamos olhar para". Uhum. Eu falei: "Gente, por que não, né?". E de fato, eu construí um relacionamento, né, com esses clientes, isso é uma coisa que aconteceu de forma natural, assim. Eu tenho contato, de fato, tenho contato com todos, assim, até hoje, sabe. E a gente construiu uma Sim, amizade, não só trabalho, claro que é muito profissional, mas uma amizade mesmo, sabe. Então, eu falei: "Não, por que não, né? Por que não retomar isso de alguma forma?". E aí comecei com a questão da representação internacional, de pegar marcas aqui do Brasil para levar para fora. E aí disso começou a surgir também, por que não fazer a representação nacional também, sabe? Então começou a crescer esse trabalho de representação. E eu comecei a olhar muito para isso. Aí eu conheci uma pessoa de um showroom, que ela era muito bem posicionada aqui em São Paulo, conhecida já por vários trabalhos, já tinha trabalhado em algumas marcas aqui, né, na expansão nacional, e ela me chamou, eu sempre quis fazer um internacional e queria uma pessoa que já tivesse essa expertise. E comecei a trabalhar com ela no showroom, até trouxe clientes meus de fora, que vieram para uhum, apresentamos, né, marcas que a gente tinha no showroom até então, mas a minha parceria com ela não fluiu, sabe, não deu muito certo, assim. E aí foi onde eu conheci a Fabi, em em um evento de moda que eu estava com essa outra parceira que nós fomos, levar algumas marcas, eu conheci a Fabi, e a Fabi ela teve sempre muito esse olhar muito forte no varejo, né. Ela tem uma expertise ali no varejo de atendimento, de excelência, ela estudou muito essa parte também de e-commerce, da logística reversa, meu, ela tinha uma experiência muito legal, a gente conversou ali no sim, evento e se encontrou depois de novo. E as coisas começaram a fluir, meio que a gente juntou, né, a minha expertise, assim, no atacado, com a expertise dela do varejo. E vamos fazer o showroom juntas? Eu já tinha algumas marcas comigo, né, representando uhum. aqui nacional e a gente estava estruturando para o internacional essas marcas, eu já estava com esse trabalho. E aí a gente juntou, se uniu ali e lançou o Art Fashion.
começou o lançamento, o Art Fashion é um showroom de moda e de arte, mas que também é uma produtora de eventos. Eu também venho de eventos de moda, aqui em São Paulo também, quando eu vim para cá, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Bolt Show, em parceria com o Bolt Show ali, pela agência Donero, uma amiga minha lá do Sul me trouxe para a gente inserir as marcas no desfile do Bolt Show. Então, eu já vinha trabalhando com ela em eventos, sabe? A gente fez uma Uhum. entrega super legal juntas, e aí depois a gente pegou todas as datas já do Bolt Show do ano seguinte, vamos trabalhar em cima e tal, porque o Bolt Show acontece no Rio, em Itajaí também, e o maior aqui em São Paulo. E aí a gente se uniu ali, a Fabi também já fazia eventos, né, assim, voltados para o varejo, para moda, e ela, por ter essa expertise na consultoria de imagem e estilo, isso é algo que hoje eu vejo que é indispensável, as pessoas terem a mínima noção, sabe? Isso ajuda muito na venda. Eu vejo Uhum. nos nossos atendimentos aqui no showroom, você saber o que vender de fato, o que cai bem para aquele cliente. Claro que, eu trabalhando como vendedora, a gente olha o biotipo da pessoa, aquela coisa básica, né, a gente consegue inserir modelagem, conhecendo bem o produto que a gente está trabalhando, a gente já sabe o que oferecer, o que vai ficar bom nesse cliente, né. Sim, Mas ela é mais a fundo. É muito mais a fundo, aquela entrega de fato com a venda, com aquela experiência que de fato a pessoa vê, não, eu nunca imaginei vestir isso aqui, porque todo aquele trabalho de cores, né, que é feito, sim, de modelagem, etc. Bom, a gente se uniu nessa parte, assim, a parte de comercial, eu gosto muito do atacado, de pensar no atacado, mas o varejo é muito importante. Então a gente uniu, a gente hoje faz atendimento, né, atacado e varejo aqui com a hora marcada no showroom, né, que funciona numa sim, casa, e, acontecem eventos também periodicamente, pelo Art Fashion, a gente produz eventos e faz o nosso, que é uma edição, né, que a gente vai fazer, sempre uma edição aí anual. E a gente traz marcas, de outros estados aqui do Brasil, então que não estão em São Paulo, que é o que eu passei com a minha, que são marcas que têm qualidade, né, que estão entregando um produto ali de qualidade, bem acabado, com matéria-prima excelente, mas que não são conhecidas, que não têm posicionamento de marca. É o sim, slow fashion que a gente fala, né, que é aquela marca que eu acho que isso é sustentabilidade, é aquela marca que vai durar no seu sim. guarda-roupa, né. Exatamente. E nós falamos com a Fábio, né, no episódio dela, a gente falou sobre essas grandes marcas que produzem muito e vendem muito, e o quanto muitas vezes a gente consome sem saber, sem ter noção de que se aquilo vai cair bem para a gente, ou se vai ser uma peça atemporal, ou se vai ser uma peça que realmente tenha um custo-benefício que no longo prazo isso possa ser válido, né? E nessa experiência com o showroom e com os eventos, vocês buscando trazer outras marcas para apresentar para os clientes, trazendo uma experiência diferente. Eu lembro que quando eu acompanhava mais direto o showroom da Fábio, ela personalizava as araras para o tamanho daquela cliente, para que a cliente não olhe uma peça sem que ela, tipo assim, nossa, eu quero usar aquela peça, e aí o vendedor tem que dizer assim, não, mas eu não tenho teu tamanho. Exato. Então, essa experiência que vocês estão proporcionando aí, e que eu fiz questão de convidar vocês para participar, para falar sobre, é uma experiência muito personalizada que a gente aqui no interior, por ter lojas pequenas, se consegue proporcionar dentro da realidade de cada lojista, claro, mas que é algo totalmente diferenciado e exclusivo para Sim, aquele cliente. E que também não deixa de, por trás, né, trazer o valor agregado para o cliente, não só na peça, quanto na experiência. E eu queria que tu comentasse para a gente com relação ao feedback das clientes com relação a essas experiências, né? A Fabi falou que no último Art Fashion teve uma cliente que disse que ia ficar 2 horas e participou de todo o evento. Mas nessa questão da venda realmente, qual que é o feedback das clientes com relação à experiência da venda no showroom, como um evento, com tudo que vocês unem, né? A arte, a moda, a gastronomia.
A gente prepara o ambiente, o showroom para receber essa cliente, né. Ela recebe um questionário aí de algumas, perguntas que a gente faz, além do tamanho que ela veste, para preparar o showroom, né, com o produto ali que de fato vai atendê-la, né. Mas também outros gostos dela, tanto musical, quanto de coisas que ela gosta de comer, se tem alguma restrição. É o ambiente todo é preparado para ela, então, a louça que é utilizada, são pequenas coisas, você pode parecer assim: "Ah, que fútil isso", sabe, mas não, você se sente abraçada, você se sente bem recebida, meu Deus, teve uma cliente que chegou que não era, uma dona de marca, né, que eu já trabalhava com ela, e eu trouxe ela aqui, mudou o showroom, falei: "Vamos lá para você conhecer o showroom, vou te apresentar minha sócia". A gente preparou uma mesa, a Fabi é muito boa nisso, uma mesa incrível, impecável. A Fabi me perguntou que tipo de música que ela gosta, a gente colocou as músicas que ela usa ali para a marca dela, porque ela estudou na Itália, então ela tem um pezinho lá na Itália, ela morou muito tempo lá. Quando ela chegou, ela olhou aquela mesa, ela falou assim: "Vocês estão esperando alguém? A gente vai ter que ser rápido aqui", e era tudo para ela. Ela falou: Sim, "Nossa, isso é para mim. Nossa, vocês fizeram tudo isso para mim". Então a gente quis mostrar para ela também como a marca dela está com a gente: "Ó, é assim que a gente recebe o nosso cliente, é assim que a cliente que vem comprar o seu produto aqui vai ser recebida". Isso, ninguém faz, sabe, Kelly? São sim. mínimas coisas, mas ninguém faz. Então isso é uma entrega que de fato elas vêm comprar, elas vêm olhar, elas vêm conhecer o showroom e elas ficam, a gente conversa, elas se sentem à vontade, elas ficam bastante tempo no showroom, a Fabi usa a expertise dela também para coloração, toda essa questão para ajudar elas ali, né, com os looks. É muito gostoso, de fato, é um atendimento, assim, é mais demorado, é Uhum. personalizado, mas é uma experiência. Então, isso é algo, assim, que o lojista, deixa muito a desejar. Claro que a gente está falando em um ambiente diferenciado aqui, que a gente atende com hora marcada, né. Isso que eu ia te falar. Qual o público que vocês atendem aí? Para que a gente possa fazer uma associação de tipo, talvez alguém possa estar escutando e dizendo assim, nossa, Kelly, mas a gente não tem esse público em Itaqui. Sim, pode ser que a gente não tenha esse público majoritariamente, mas a gente tem pessoas que trabalham e que sabem o valor do dinheiro e que elas querem ser bem recebidas, que elas querem ser bem atendidas, que elas não querem comprar uma roupa. Eu sou uma que eu tenho pavor de comprar roupa com pressa. Então eu Sim. só vou comprar uma roupa, só saio de casa para comprar uma roupa quando eu realmente tenho tempo de experimentar e sentir se aquilo vai me fazer bem ou não, se eu posso pensar com as roupas que eu tenho em casa, se eu posso usar ela depois. Então, qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência do valor do seu trabalho e do seu dinheiro, valoriza essas coisas. Mas eu queria que tu dissesse assim com relação ao público, qual o público que vocês trabalham, para que o nosso telespectador possa entender. Não, elas estão fazendo nessa magnitude, mas a gente pode fazer um pouquinho parecido para o nosso público adaptado, né, dentro da realidade que a gente tem aqui. Exato. Eu não gostaria de falar de público, sabe, de falar: público A, B, C. Não, eu acho que você tem que olhar, de fato, o que você pode oferecer dentro do que você qual que é o seu público-alvo hoje? Qual Uhum. que é o ticket aí que você quer atingir, né? Qual que é o público que você quer atingir? E o que que esse público está buscando no atendimento? Qual que é o seu melhor que você pode oferecer e um diferencial, como é que você vai estar se destacando ali em meio ao teu concorrente ali, o teu vizinho? Dentro de uma loja multimarcas, o mínimo que você pode ter e deve ter, um café para o seu cliente, um bolinho ali à disposição, água, uma água saborizada, um cantinho bonito com uma água saborizada, sabe, um ambiente, como a gente falou, com VM preparado, clean, uma loja organizada. Isso é receber bem o cliente, né. A gente está falando de fluxo de porta, fluxo de rua, né. Às vezes você não tem tanto tempo, você tem que ter uma venda mais rápida ali, mas dentro Uhum. dessa sua venda mais rápida, desse atendimento, às vezes você está atendendo 2 pessoas, mas ali você consegue, no meio do seu atendimento,
direcionar bem, entender o seu cliente, fazer perguntas-chave para entender ele, o que ele está buscando, direcionar ele, não empurrar produto, de fato entender o que ele está buscando, oferecer, né, uma água, oferecer um café, fazer ele se sentir bem, à vontade. Então, a gente aqui é um perfil de maison que a gente fala, né? O atendimento com horário marcado. É um ticket mais alto, até de marcas que a gente tem aqui. A gente tem marcas de handmade, que tem uma marca que demora, que é a Agatha Orfano, que as peças demoram 30 dias para ficar prontas, né? Totalmente manuais. Ela tem um projeto super legal também com as crocheteiras aí de João Pessoa, né? Então, mas dentro da sua realidade, buscar oferecer o melhor. Às vezes é o mínimo, sabe? São coisas tão simples. E quando Uhum. você está sozinho na loja e você tem um cliente, você tem mais tempo para dedicar para esse cliente, faça isso, ele vai voltar e vai buscar atendimento com você. Por que acontece tantas vezes de o vendedor sair da loja e levar os clientes? Por que isso acontece? Aquele cliente não foi fidelizado, às vezes, por marca, ele foi fidelizado por atendimento. Sim. É atendimento que fideliza, sabe? Então a loja, o lojista tem que dar esse suporte para o atendimento do vendedor também, sabe? É uma parceria, um trabalho em conjunto. E muito bom isso que tu falou do público-alvo, né? Porque na maioria das vezes as pessoas elas querem atirar para todos os lados e não atinge ninguém. Exatamente. Então, você tem que estudar. É que é diferente a questão do multimarca, até a sua localização vai impactar ali no que você vai atingir, o público que você vai atingir, a sua localização, onde você está localizado, quem circula por ali. Ah, você vai contar quanto por cento de. Você tem que contar com a porcentagem de atendimento de venda de porta. Por mais que hoje a gente saiba, né, que funciona muito o WhatsApp, funciona muito a malinha de envio, você, né, tem que ficar fidelizando aqueles clientes ali, fazer esse atendimento da malinha é muito legal também, tá? Isso começou ali muito na pandemia, né, que os lojistas ali não podiam ter esse atendimento, já tem há um grande tempo, né, muito tempo, Sim. mas ali na pandemia ele começou a ficar mais forte, assim, o lojista buscou essa saída para não deixar de vender. E esse atendimento também não é de qualquer jeito de você jogar as coisas dentro de uma sacola e enviar. É de você entender esse cliente, de você mandar a sugestão de look. A gente também faz isso aqui no showroom. Para algumas clientes a gente manda para casa, mas é tudo preparado por cores, coordenado, com que peça ela vai usar com o quê. Então, existem muitas formas de você chegar, né, ao seu objetivo, que é a venda, e com sucesso, mas você tem que encontrar caminhos e maneiras de fazer essa entrega, né, a melhor entrega para o cliente. Sim. E Camis, falando um pouco de tudo, né? Dessa tua vivência no mundo da moda como estudante, como colaboradora, vendedora, profissional da área também, né? Nessa tua trajetória da Les a Les, do Dalina, e com a tua marca própria, e agora representando algumas marcas aí em São Paulo para as clientes de vocês. Aonde que nós falávamos com a Fábio sobre a questão da moda, né? Que cada ano troca, uma coisa está na moda, outra coisa está na moda. Mas em que momento a Camila pensou assim, dentro de todo esse mercado da moda, eu preciso estar na moda, estar usando o que está na moda, ou isso combina com a Camila? Em que momento tu entendeu que não, essa moda, tudo bem, eu trabalho com a moda, mas a minha moda é diferente. Eu tenho o meu estilo próprio, eu preciso investir nisso, eu preciso me olhar, eu preciso me sentir à vontade de forma do jeito que eu sou, do jeito que eu gosto de me vestir, mas de modo que isso não fosse até, de certa forma, uma afronte, né, para o mercado que tu estava trabalhando, me vestir adequada com a loja que eu trabalho, mas no meu casual, o que eu escolho para mim? Aonde que tu se achou nesse mundo de tanta coisa voltada para a moda? Aonde que sobrou só a Camila? Desde pequena eu sempre tive muito bem definido, assim, o que eu queria vestir, o que eu gostava, até quando eu saía para comprar, eu sempre ajudava as minhas irmãs.
Mas, assim, quando eu comecei a trabalhar na Dudalina, eu tive que seguir alguns padrões ali, né, de dress code, porque é uma empresa de camisaria. E até então eu não costumava usar, né? Eu não, nem gostava, não me via mais dentro ali do meu trabalho, do âmbito de trabalho. Eu tinha que usar, eu vendia aquilo, então eu tinha que usar aquilo. Eu estava falando, eu conhecia, é questão de estilo mesmo, porque eu sei da qualidade e tudo mais, mas é questão de estilo que a gente está falando, né? Mas assim, eu nunca segui moda. Ah, hoje a tendência é essa, porque nem tudo que está na moda, que está em tendência, vai ficar bem pra gente, né. Combina comigo, combina com o meu corpo. Acho muito bonito, porque, assim, mesmo até quando eu desenhava, eu não estava desenhando para mim, porque muitas peças ali que eu colocava na minha coleção eu não usaria. Algumas sim, muitas sim, os tecidos que eu escolhia, tudo mais. Mas eu acho que a moda é isso, é você se encontrar, é você não seguir, eh, você não vai seguir todas as tendências, é você ter essa consciência de que a moda é muito livre, é livre. Hoje a gente tem aí, você vai em lojas, você vai encontrar dentro de uma loja todas as tendências, não só desse ano, mas Uhum, do verão passado, e não está fora de moda. Você tem que entender que isso não está fora de moda. Vai ser lançada uma coisa nova, por isso que a moda volta. Eu acho que o vestir-se é você se sentir bem, uhum, é você se sentir bem com o que você está vestindo. Isso comunica, porque você não estar bem com a sua roupa, você não vai estar confortável, sabe? Então, isso impacta muito na vida da gente, até mesmo no emocional, em tudo. Claro que tem situações, eventos que eu vou usar um pouco mais. Eu sou uma pessoa muito básica. Eu e a Fabi somos totalmente opostos, assim. Eu sou muito básica, do liso. Eu tenho dificuldade de inserir estampa, mas eu gosto disso. Eu sou clean, né? Mas ela já é muito mais ousada. Hoje, por exemplo, à tarde a gente tem um evento e ontem a gente estava separando o que a gente ia vestir. Ela, não, você tem que ousar mais. Você tem que, ela, sabe? Ela e eu acredito muito nela porque ela está falando isso com conhecimento. Ela olha minha cor, ela olha o meu biotipo, o meu corpo. Ela não está colocando nada que não vai se encaixar. Eu tenho certeza disso. Eu vesti aquele look. Vamos ver, depois a gente vai ver, você vai ver se eu usei ou não esse look. Eu vesti aquele look e falei, não, de fato tá bonito, mas eu falei isso para ela, eu sempre falo para ela, essa não sou eu. E ela falou assim, por que que não é você? Nesse evento, essa pode ser você. Então, é a sim. gente entender isso, sabe? Eu acho que a resposta é isso. Não é você ter assim, ah, agora eu só vou viver de preto, de camiseta e calça jeans. Não. Tem momentos que você pode usar, o momento de descontração com a tua família, eu uso outra coisa também. Então, mas eu gosto muito de conforto no vestir, sabe? É uma coisa que eu priorizo, o conforto. E eu sempre valorizei muito acabamento, porque a gente que costura, eu sempre valorizei muito acabamento e matéria-prima. Então, isso é uma coisa que eu sempre vou olhar, sabe? Por mais Sim. que seja uma camiseta básica, assim, mas tem que ter conforto. E Camila, toda essa trajetória de trabalho e de descobertas, tu já tinha se percebido liderança em algum momento? Porque, querendo ou não, tu se tornou uma liderança dentro do teu setor, fazendo o teu trabalho, né? Mas tu já tinha se percebido assim, nossa, eu sou uma líder nata, ou alguém já tinha te falado isso ao longo da trajetória, ou tu só foi meio que intuindo e fazendo, e esse caminho foi te direcionando? Eu nunca pensei nisso, sabe? Eu nunca pensei, eu quero ser uma líder, eu quero, né, ter pessoas abaixo de mim, não. Eu acho que isso foi acontecendo naturalmente, sabe? E de uma forma muito gostosa, assim, porque é claro que eu chegava em lojas que as pessoas falavam: "Meu, lá vem ela", e já começava todo mundo correr, mas é que eu tinha uma entrega, eu tinha que fazer aquela entrega, eu tinha uma responsabilidade, né, mas sempre de maneira muito leve, tanto que assim, era descontraído o trabalho, tinha que entregar, eu cobrava muito a entrega, porque eu ia ser cobrada, mas de uma maneira, assim, não grosseira, grotesca. Eu acho que, o trabalho em equipe a gente precisa, sabe, desenvolver isso, a gente precisa das pessoas. Uma loja, para ela estar funcionando redondinho, tem que estar todo mundo feliz.
seu vendedor tem que estar engajado, sabe? O lojista tem que estar acreditando ali, o gerente tem que estar com uma equipe redonda. Então, isso tudo vai ser transmitido para o cliente. Então, acho que o trabalho tem que ser harmônico, onde você passa. Eu acho que, pelo menos, eu acredito que eu sempre consegui levar isso, sabe? Eu acho que a perfil de liderança, a gente desenvolve isso. Em alguns, né, eu fui cobrada isso, eu tive que desenvolver ali nos setores, né, na minha vida profissional, nas responsabilidades que eu assumi. Então, Uhum, isso eu acredito que eu consegui fazer de uma forma não pesada, porque eu via isso muito na indústria, eu presenciei situações ali de gestores e eu sempre pensava: "Meu, eu não quero ser assim, sabe, não é por esse caminho". Então tem que ter o trabalho, tem que ter a cobrança, mas você tem que ter a sua entrega, você tem que pegar junto. Eu sempre peguei junto com a minha equipe. Quando eu ia uhum, para a loja para montar, eu não é que eu ficava sentada e falava: "Ó, assim que tem que fazer", não, eu pegava junto até a gente finalizar, a gente ficava às vezes saía tarde da noite, de madrugada de loja. Então você manter o seu pessoal ali, disposto, engajado, é você estar junto, e eles ficavam comigo até o final. Então isso funciona muito aqui comigo e com a Fabi, a gente tem essa harmonia, a gente tem esse mesmo propósito, sabe? De uhum. pegar, não, a gente pegou isso aqui para fazer, vamos dar o nosso melhor, vamos entregar. Não importa quanto tempo isso vai nos custar, a gente entrega, sabe? Então, Sim, todos os projetos ali é pouco tempo que a gente está junto. Ontem a gente parou para pensar, assim, é muito pouco tempo, já aconteceu tanta coisa, a gente já fez tanta entrega grande, mas é que a gente abraçou juntas. Então, eu acho que você entender essa questão de liderança, porque ali eu e ela não é que ai, a gente entender as nossas expertises, por isso que a gente, sabe, uniu ali, não é que tem alguém competindo com alguém, não existe isso. A gente é uma equipe. Então, ter esse entendimento, acho que esse é um bom líder, sabe? e respeitar o espaço, né? No caso de vocês que são duas, cada uma tem realmente um conhecimento em uma área, então não tem como eu querer ter duvidado de algo, ou posso até questionar, né? Mas diante da tua vivência, das tuas experiências, comparado com as minhas, por exemplo, não tem, né? Tem até um ditado que diz assim: não tem como a gente julgar um peixe pela habilidade dele subir a árvore. Exato. E é por Então, isso que a gente está juntas, entendeu? A gente uniu forças. Ela tem uma expertise ali muito forte em conteúdo e eu tenho em outro. Ela tem uma vivência, uma experiência muito forte, né? E eu tenho outra. Então vamos se unir, cada uma trazendo o seu melhor. Então eu sim. acho que é por aí que as coisas fluem, né? Que as coisas dão certo. E Camis, se hoje tu encontrasse uma guria que pensasse, estivesse pensando assim, nossa, eu quero sair de Uruguaiana, trabalhar com moda, não sei, tô com medo, tô insegura, o que que tu daria de dica para essa pessoa? É, eu acho que sonhar é para todos. Mas, conquistar esses sonhos é para poucos. E por quê? Porque isso exige muito de você, exige disciplina, exige renúncia. Então, só querer alguma coisa não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que entender, você tem que estar pronto, você tem que estar preparada tanto emocionalmente, você tem que cuidar. Eu falo muito da disciplina, sabe? Sem disciplina você não consegue nada. Em tudo que você vai fazer, ó, cuidar do corpo, sabe? Você tem que ter disciplina da sua alimentação, disciplina do seu emocional, tudo tem que estar redondinho na sua vida, sabe? Não só a conquistar financeiramente, né, profissionalmente, exige de você como pessoa, exige de que você esteja bem. Então, eu não tenho como não falar de Deus, sabe? Porque, para mim ele é o primeiro, né? Nem sempre foi assim, mas depois que eu tive consciência disso, que sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Então, fazer tudo como se fosse para o Senhor, dá sempre o seu melhor, o que eu te falei. Às Uhum, vezes, as pessoas não valorizam seus pequenos começos.
Um trabalho de caixa, pode ser que ninguém ia querer aquele trabalho de caixa na Lesalés, mas me abriu outras portas, porque eu estava ali não só ali, só fazendo caixa, entendeu? Eu comecei a olhar e ajudar, e não estava sendo paga para aquilo, porque tem gente que tem essa consciência, eu não estou sendo paga para isso, não vou fazer. Eu já ouvi muito isso, eu ouvi isso em loja, sabe? Você vai se limitar só àquilo, então. Quando você está num ambiente que você vê a oportunidade de você exercer, dar o seu melhor e te dão esse espaço, isso é uma oportunidade, você tem que agarrar. Então, você tem que fazer mais. Você tem que sempre plantar, fazer mais, sabe? Para você vai colher. E não é do dia para a noite que as coisas acontecem, sabe? Você tem que ter paciência. Mas dar sempre o seu melhor e ter certeza e esperar em Deus. Se você tem uma vida. Tudo é disciplina, uma vida com Deus também te exige disciplina, sabe? A gente não vive pela emoção. A gente não faz sempre o que a gente quer. De fato, às vezes a gente faz o que tem que ser feito, mesmo que a gente não queira, sabe? Então, aí conciliar toda a questão de trabalho com questões assim inesperadas que podem acontecer na sua vida, emocionalmente, na família. Eu passei recentemente por situações que eu não esperava, que se eu não estivesse firme com Deus ali, eu teria um baque emocional que ia influenciar ali em outros pilares, em outras questões da minha vida, como na minha vida profissional também. Então, acho que você tem que cuidar de você, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide da sua vida com Deus, e tudo vai fluir no seu tempo, entregando sempre o seu melhor. E saia de onde você está, não tenha medo de sair, de mudar, não se prenda a uma coisa, a um trabalho, a uma que você acha que você está seguro. Às vezes aquilo está te mantendo numa bolha e você não está olhando para fora. A gente é tão capaz, a gente nem imagina as coisas que a gente pode fazer, sabe? Sim, Então, é se desafiar também. show. Muito legal essa tua conclusão, porque é algo que eu tenho pensado muito sobre. Inclusive, eu e JV estamos com um projeto paralelo exatamente sobre isso. A gente vai lançar daqui a mais uns dias, que não existe vida profissional e vida pessoal. Tudo é vida. Uhum. Só que se eu não tiver com a minha vida alinhada, supomos, dentro da minha casa principal, que é o meu corpo, a minha mente e o meu coração, e na minha casa em si, né, na minha família, na minha base, tudo que eu conquistar lá fora não vai suprir aqui dentro. Ou Exato. até mesmo eu vou correr, 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 mas não vou chegar a lugar nenhum. E vou chegar cansado, e sem fôlego, e sem saúde, doente, sem esperança. Exato. Então, isso que tu falou, assim, para mim foi a cereja do bolo de que eu estava pensando sobre isso que a gente a gente vai fazer, mas se realmente é um raciocínio que não é só meu, sabe? E agora tu falando isso, eu pensei, poxa vida, realmente não sou só eu que É. tive esse insight em algum momento e esse pilar também, sabe? De passar por todas as turbulências, mas tu estando firmado num propósito, ou com Deus, ou seja, o Deus que a pessoa acreditar também, né? Ela entender que ela está passando por aquilo, mas ela pode olhar com um olhar de amor e aprendizado para aquilo também, não só apontar dedo. Porque daí, na medida que a gente vai apontando o dedo, a gente não vai para um lugar de crescimento, e sim de encolhimento, de vitimismo, de nossa, porque comigo, nossa, sabe? E aí a gente não cresce realmente. E às vezes, né, dar uns passinhos para trás não quer dizer que você está atrasado, sabe? Você mudar de onde você está, de uma metrópole para uma cidade menor, não quer dizer que você vai perder tudo que você tem, eu fiz essa mudança recentemente, sabe? Eu quis ficar mais próxima da minha família, porque eu senti que eu estava muito correndo atrás da minha vida profissional, e eu tinha poucos momentos com a minha família, que era só de final de ano. E eu Uhum, parei, eu levei um baque de uma perda e eu olhei para isso de outra forma e falei: "Não, não é assim que se vive, não é isso aqui, não é isso que eu quero, sabe, para minha uhum, vida". Então,
E claro que se você Deus te dá discernimento, sabe, Kellen, se você tem uma vida com Deus, você faz isso sem medo, porque você sabe em quem você crê, né. Sim, Então, eu sempre fiz e sempre entreguei tudo. Eu falei: "Se não é da sua vontade, Senhor, que não prospere, que não vá para frente. Se não é da sua vontade, tira de mim". E sempre confiando, e sempre assim, por mais que doa, a gente permanece ali firme e forte, porque a gente sim. sabe em quem a gente está, é a nossa base, né. Então eu mudei e eu tô aqui em São Paulo e tô indo e vindo. Eu nem esperava que eu fosse vir agora tão já. A gente tem eventos para entregar aqui, eu consegui ficar perto da minha família. As minhas irmãs também estavam passando por situações, eu consegui ficar perto delas, foi bom para mim e para elas, essa Uhum. proximidade. E tô aqui, e tô trabalhando, e tô entregando, entendeu? Mas eu não precisava, não precisa abandonar uma área da tua vida para olhar para outra. E tudo você fazendo tudo isso cuidando de si mesma, cuidando da sua saúde, cuidando, né, cuidar do seu corpo, exercício físico hoje não é, estética, né. Claro que a gente quer estar bem, a gente quer vestir uma roupa, a gente quer estar legal, mas isso é saúde, isso é disposição, a alimentação que você as pessoas com que você anda, né, com quem você faz negócio, com quem você se junta, quais são, os propósitos dessa pessoa, quais são, né, os objetivos dela. Então, tudo isso a gente tem que olhar, tem que ter cuidado, né, com nós mesmos, né. E tendo uma vida com Deus, que eu foco muito nisso e sempre vou falar que por mais que a gente conquiste tudo aqui, né, profissionalmente, familiar e tudo mais, qualquer perda, nada vale mais do que ter uma comunhão com Deus, sabe. Eu acho que a partir do momento que as pessoas entendam isso, eu demorei um tempo para entender isso, parece assim: "Meu, ela está repetindo isso, parece crendice", mas não, quando você entender que você tiver um relacionamento mesmo com Deus e entender que você só tem a ganhar com isso, Sim, sabe, é diferente, as coisas fluem, as coisas começam a fluir, você não tem aquela pressa, você não está correndo atrás de nada, as coisas vêm até você. exatamente. E a mesma situação que tu falou também, né, que esse relacionamento, ao mesmo tempo que flui, que é abundante, como acho que olha, só uma filha muito desleixada, porque eu não sei, mas eu acho que é na Bíblia que diz que a porta é estreita, não é? Porque A ao mesmo porta é tempo que é estreita. bom, exige, né, exige. Exige renúncia, exige sim, uma vida disciplinada. Tudo isso que a gente está falando aqui, eu e você, em ter disciplina, Deus também nos cobra isso, entendeu? É o mínimo que a gente tem que ter. E é para o nosso bem, não é que Deus não é um carrasco, né? Ele É, sempre quis o nosso bem. É claro que assim, ai, agora eu não vou, eu creio em Deus, está tudo na mão de Deus, eu não vou fazer nada. Não, Deus não trabalha sozinho. Deus ali está buscando os dispostos. Acho que tem uma passagem na Bíblia que fala sobre, eu acho que Jerusalém estava sitiada e Deus falou, vai para a batalha, mas eu vou te livrar. Então você tem que ir, você tem que sim. enfrentar seus inimigos, você tem que se colocar lá na batalha, você tem que enfrentar os seus medos, você tem que sair à luta, você tem que acordar cedo, mas Deus vai te livrar, Deus está ali contigo, você tem que fazer a sua parte, né? Eu sempre mexo, né, que às vezes a gente quer e não se mexe, né, aí o pobre do Deus que, ai, foi Deus que não quis. Não, filhinho, tu que não se mexeu. Exato, Deus está ali falando, tá, e aí, vamos lá, eu já te dei toda a capacidade, eu te dei sonhos, eu te dei dons para você conseguir realizar. O que mais você quer, né? Eu acho É, que as gerações elas estão muito assim, não querem sentir tristeza, não querem sentir, não querem o sofrimento, mas o sofrimento faz parte da vida, sabe? E é, ele nos muda, ele nos transforma, ele né, os desertos que a gente passa nos fortalecem. Então, às vezes as pessoas ficam aí querendo fugir da realidade, não sentir as coisas, mas isso não ajuda em nada, isso não vai te mudar, né? é, Aquilo veio por algum propósito para você, você precisa se lapidar, mudar alguma coisa. Então, a gente está sempre em processo de melhora, a gente tem que entender isso, né? sim, Então, é isso, é uma luta, mas é muito bom quando você vê o resultado, você vê as coisas acontecendo, você vê, né, os frutos, né? Você começa a colher o que de fato você plantou.
Sim. Cami, só agradecer nossa conversa maravilhosa. Falamos um pouco de tudo. Eu me sinto assim, parte do mundo, falando com pessoas de Malásia. Eu acho o Estamos máximo, aqui. partindo do ponto de vista que eu sou uma pessoa do interior, né? E Também. estou no interior também, mas o nosso podcast, ele sempre foi, eu sempre busquei trazer pessoas que pudessem abrir os olhos, né, de quem quer abrir os olhos Uhum. do que é possível estando ou não no interior, né? Das pessoas, inclusive, já temos aqui no canal do YouTube empresários locais que têm uma trajetória riquíssima, de muito erro, muito acerto, mas que fizeram muito com o pouco que tinham, e também pessoas de fora, né? Tem pessoas de várias cidades aqui, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, que também muitas vezes, né, que é o teu caso, saiu do interior enfrentando, né, mundos e, né, todos os dragões aí do mundo, né, para trabalhar, se colocar no mercado de trabalho, se autoconhecer, se entregar o seu melhor. E eu fico muito feliz de poder estar trazendo isso, porque sempre foi um dos meus propósitos, porque eu pensava assim, eu quero que as pessoas abram a mente, mas não tem como abrir a mente dentro da própria ilha, então a gente precisa sair da Exato. ilha, né? Então, que bom que eu tenho conseguido trazer pessoas de fora da nossa ilha, né, de fora da nossa cidade, mas que ao mesmo tempo estamos interligados por serem no interior e mostrando toda a trajetória que essa pessoa percorreu, para que também alguém que esteja assistindo possa dizer, puxa, mas eu também consigo, né? Não foi fácil para o fulano, não está sendo fácil para mim também, mas pela história daquela Exato. pessoa, eu sei que eu vou, né? No final, no pano de fundo da vida, vai ser difícil, mas está se cumprindo algo na minha vida, eu estou aprendendo, e se eu estou aprendendo, eu estou crescendo, tá bom, né? Que nem foi o que tu falou, eu vi que eu não ia crescer mais ali, não ia aprender mais, eu saí, o que me esperava, não sei, mas tu estava de coração e mente aberta, né? Uhum. Então, tu tinha um recurso que era o teu conhecimento, né? Muitas das vezes a gente se prende a coisas, lugares, pessoas, Pessoas. pelo Eu não. comodismo, né? Talvez pelo comodismo, mas a gente também não aprende a se conhecer e expandir e acessar um potencial da gente que nem a gente sabia que tinha. Exato. Eu não saí pronta de Uruguaiana, muito pelo contrário. Uma hora é que é muito assunto, né? Uma hora a gente conversa mais sobre as hostilidades que eu passei ao longo do caminho, nessas viagens que eu viajava muito sozinha. Eu tratava muito com homens franqueados, clientes, né, de fora, o olhar que o pessoal fora tem com brasileira. Então, tem muitas questões, né, que eu passei, mas tudo isso me ajudou a me fortalecer, a amadurecer, né, profissionalmente, a entender certas coisas, a questão de postura, tudo mais. Isso que a gente bate tanto em questão de postura, vestir. Então é muita coisa, assim, isso que você está trazendo é muito legal, porque não quer dizer que, por exemplo, eu saí de Uruguaiana, né? Rodei aí vários países, morei em outras cidades e hoje eu firmei residência de novo em Caxias do Sul, uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. Isso não Sim, quer dizer, você não tem que ficar presa a um lugar, você sai para você buscar conhecimento, mas você pode voltar, isso não vai te limitar, você pode, né? sim, Então, é muito legal você estar levando isso para as pessoas, e a gente sabe como às vezes é difícil, né? A gente que é daí, que ainda. Eu conheço muitas pessoas, né, que ainda são da cidade, da minha cidade, que ainda estão com a cabeça muito presa lá, né? Então, levar sim. esse olhar é muito legal, todo esse conteúdo que você está levando. Parabéns. Obrigada pelo Obrigada. convite. Eu que agradeço ter aceitado, agradeço também quem está nos assistindo e ficou até aqui, né, até o final. Curta o nosso episódio para a gente saber que vocês estiveram por aqui. Também compartilha com alguém que esteja passando por esse processo, né, sendo estudante, saindo do país, ou até mesmo trabalhando na área, né, DVM, que é uma área que para mim é totalmente assim, uma coisa que eu nunca imaginei que existiria, né? Até porque não é algo próximo a mim diretamente, né? Mas se eu vou numa loja, agora eu já sou mais Uhum. criteriosa.
Mas, às vezes, a pessoa que está assistindo pode estar querendo entrar nesse mercado também, né? E procurar também, já vou largar para ti a bomba. Pode procurar a Cami também para tirar dúvida, né? Ah, estou com medo, será que é isso mesmo, né? Até às vezes a gente, por falta de merecimento, medo de ser chamado por uma grande loja. Nossa, e agora como vou trabalhar com essa grande loja? Né? Então, é bom a gente ter pessoas, saber que existem pessoas que já passaram por algo que a gente está se colocando, né, à prova, e saber como foi para ela, de certa forma também te dar uma segurança para dar passos mais firmes, né, rumo àquele caminho, rumo àquela profissão. Então, muito obrigada, Camila, por ter participado conosco, por ter trazido a tua trajetória, por ter contado um pouquinho também da tua comunhão com Deus, que eu sempre falo que o nosso podcast é o WhatsApp de Deus. E no frigir dos ovos, a gente sabe como ele prepara tudo, que sempre um convidado, mesmo sem eu falar, o convidado mesmo, ele fala sobre Deus. Então, eu sei também que isso aqui é uma janela para que a gente possa levar a palavra de Deus, seja, né, o Deus, quais outros Deus, Oxalá, seja na crença que a pessoa tiver, né, mas que ela saiba que existe um caminho e que nada desse mundo tão nos preenche tanto quanto esse amor do nosso Pai, né? E no frigir dos ovos também tudo fica, né? O que a gente leva daqui é o que a gente entrega com amor. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada também pela oportunidade, pelo espaço. E a gente te espera aqui em São Paulo, tá? Eu estava falando com a Fabi, a gente tem que trazer a Kelly para cá, a gente vai fazer aí um podcast, nós em uma sala presencial, um bate-papo, acho que vai ser super legal. Ai, que legal! Eu não conheço São Paulo ainda. Hein? Você vai vir em breve. Se Deus quiser, né? Se for da vontade de Deus, eu estarei aí. Ele quer. Que legal. Obrigadão, Camila. Obrigado, Gessé, nosso técnico aí nos bastidores, nos dando o suporte de sempre. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, obrigada. Beijo. Gostou desse conteúdo? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência.